Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou o Eric, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do Unicast, o podcast oficial aqui do Unifafib. Nós somos os apresentadores e a gente conversa sobre muitos temas que estão presentes na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, artes, entretenimento, esportes, política e saúde. Nós queremos agradecer nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. Temos a GL Sublimação, que fizeram essas canecas personalizadas para nós. E temos a Maria Cafeína, que lembrando, se você for um aluno Unifafib e for até o local, apresente a sua carteirinha, você receberá um desconto especial. No tema de hoje a gente vai falar sobre o combate ao racismo. E para ter essa conversa com a gente, trouxemos a Kimberly e o Lucas. Kim, Lucas, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sim, muito obrigado. E pra gente começar, eu acho que nada melhor do que vocês apresentarem um pouquinho, né? Falem um pouco sobre vocês, o que vocês fazem. Então, vamos lá. Eu sou a Kimberly, eu sou jornalista, sou maluca por leitura e escrita, principalmente isso. Tenho um livro publicado, inclusive, a respeito da situação de rua aqui em Bebedouro. E é isso. Eu gosto muito de conectar as minhas vivências com o universo em que eu trabalho, a criatividade e tudo mais. Quem sois vós? Quem sois vós? Eu sou o Lucas. Fascinado por leitura e pela imaginação, literatura é uma das minhas grandes paixões, inclusive é a minha formação. E a música também faz parte do meu universo. Eu sou pesquisador, trabalho no mestrado rap e a construção de identidade para jovens pretos. Multifacetado, Muito professor de Libras, língua portuguesa, Olha. redação, literatura, programa Jovem Aprendiz. E acho que uma das principais facetas é como isso nos constrói, assim, e como isso vai conectando cada peça do nosso quebra-cabeça e a gente se constrói. Bom, para começar a nossa conversa, o que vocês definiriam o racismo? Fica à vontade, pode pensar. Vamos ao conceito básico, né? Que Tranquilo. eu acho que é pra gente começar a embasar, né? O racismo, ele diz respeito a um preconceito, a uma violência focada em uma raça, em uma etnia específica, né? Quando a gente fala de racismo, principalmente no Brasil, vou citar o Brasil, né? Vamos começar pelo Brasil. O racismo, ele diz muito a respeito sobre a raça de pessoas pretas, né? Então, eu tenho a impressão, eu posso estar errada, mas eu vou chutar aqui, que o racismo, ele se caracteriza principalmente pelo preconceito, pela violência contra pessoas negras. O que você acha? E acho que antes da gente entrar em qualquer questão também, o que a gente traz aqui não é verdade única e absoluta, né? Exato. A gente traz das nossas vivências e das nossas experiências, assim, como inclusive elas se cruzam. Exato. Mas acho que o racismo é a questão de afirmação e reafirmação de quem não se é. Assim, acho que entra muito Exato. Profundo, sentiu. nesse ponto, Profundo. assim, de querer tirar a vivência de determinado grupo, que no caso do Brasil o maior recorte são pessoas negras. Sim. E quando a gente fala de racismo, a gente fala de tantos impactos, né, Sim. que isso traz. Questões de moradia, quando a gente fala da questão da imigração brasileira, início da imigração brasileira, nós tivemos a construção das favelas, então isso é muito importante, que pessoas negras ajudaram na construção e na base desse país, assim como pessoas indígenas, e a gente entra num ponto que vamos trazer imigrantes, mão de obra e vamos embranquecer o nosso país. Então pessoas negras foram para os morros, por isso que as favelas surgiram, e nós fomos para as margens da sociedade, literalmente, e também metaforicamente, e que a gente permanece em muitos momentos. Exato. E é interessante lembrar que o racismo também é um plano econômico no Brasil, correto? Então a gente está num Brasil que precisava de uma mão de obra extremamente barata e eles começam a exportar da África, né, do continente africano, pessoas para trabalhar de forma escravizada, né? Depois que esses escravos foram libertos, em tese, Exatamente. ao invés de a gente transformar essas pessoas até então escravizadas em uma população que agora é brasileira, eles são brasileiros, passam a ser brasileiros, né? A gente parte por um outro processo de imigração, que é quando vem os italianos, por exemplo, e outros povos, né? Que eles
recebem como se fosse um financiamento para desenvolverem o Brasil, enquanto trabalhadores, não foram enquanto escravizados, como o povo preto foi, né? Então, é muito interessante a gente pensar no racismo como um plano econômico no Brasil, porque tudo o que aconteceu desde o começo do racismo aqui no Brasil ecoa até hoje, em todos os aspectos da nossa vida. Não é só na hora que a gente xinga uma pessoa preta por aí, né? Em todos os detalhes que existem na nossa vivência, existe um racismo. É muito legal a gente lembrar disso, sabe? E é um projeto tão bem arquitetado que isso se ramifica, né? Sim. Questão salarial, de posições de liderança, quem são as pessoas em situação de liderança. Se pensarmos nos nossos ambientes educacionais, quantas pessoas negras, quanto mais nós avançamos nas instituições de educação, então escola, universidades, quantas pessoas negras tem, quantos professores negros nós tivemos na nossa trajetória. Então são projetos que são construídos e ao mesmo tempo 67% da população carcerária é preta. A maioria da população em situação de vulnerabilidade e nas favelas são pessoas pretas. E é bem visível esse número. Não, é incrível, cara. Exato. E assim, desculpa te cortar, mas é muito interessante a gente notar como esse número ele se faz na nossa realidade. Sim. Então, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente educacional, a gente não vê as pessoas pretas. Mas na favela, na rua, em empregos subalternos, a população negra está lá. Então a gente consegue ver essa diferenciação, o número ganhando vida, né? Sim, exato. E existe um momento que a gente começa a naturalizar esses números, né? E a gente torna isso normal no sentido de normalidade. Então, caramba, mas a gente nunca para fazer o exercício do pescoço. Eu sempre gosto de falar muito isso para os meus alunos, assim, para os meus pares e para os meus amigos. Vocês já fizeram o exercício do pescoço? Quantas pessoas parecidas com vocês existem nos espaços? E isso começa a gerar incômodo. Quando a gente gera incômodo, a gente gera mudança. Porque a gente entra naquele desconforto de caramba, mas o que será que acontece? Por quê? Por quais razões isso acontece? E a gente vai desenvolvendo questões que não solucionam, mas a gente tenta encontrar um ponto de, a gente sabe que isso acontece, como tentar combater isso de alguma forma. Ligando no que vocês acabaram de falar, eu queria perguntar quais que são as principais formas de racismo que vocês veem na sociedade hoje em dia, nas vivências de vocês. Vamos um exemplo cada um? Acho que é mais fácil. Tá bom. Eu queria ligar uma coisa que aconteceu recentemente, tá? Mas eu não quero, crucificar a pessoa. Não. Vamos lembrar assim. Lembra quando aconteceu de a Luísa Sonza ter pedido um cafezinho para a advogada negra que estava lá no backstage? Quando a gente olha para uma pessoa preta e vê uma pessoa que está para servir a gente, é uma forma de racismo. E isso, eu tô falando da Luísa Sonza, mas acontece em vários outros aspectos, por exemplo. Quando a gente vê uma pessoa preta numa loja e acha que ela é atendente, ou quando eu e o Lucas, por exemplo, a gente entra num shopping e o segurança segue a gente. Clássico. Então, quando a gente cria esse pré-julgamento em cima de uma pessoa preta, sem necessariamente entender o que ela é naquele contexto, certo? Pontualíssimo, assim. Eu acho que uma das grandes manifestações também, que eu aqui refletindo e pensando, que acho que você trouxe tantas, né? Eu acho que existe a questão dos afetos. As escolhas de afetos. Os olhares, eles são tão treinados e tão bem geridos que a gente sabe quem são as pessoas escolhidas para afetos. Tanto afetos amorosos, românticos, afetos de amizades, a gente sabe quem são as pessoas que são escolhidas para dançar de par na festa junina, por exemplo. Então essas questões, elas são muito, muito latentes, e isso a gente tem mais um recorte que, né, trazendo para a arte, por exemplo, quantos rappers que atingem um lugar de sucesso e notoriedade são criticados por usarem um carro caro, por exemplo. E pessoas brancas que já têm esse lugar normalizado passam por banalidade. Então, essa tentativa de nos colocar em um lugar de servidão e um lugar da miséria. E isso me lembra muito de nos trancafiarmos no quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, assim, que é uma grande escritora, que eu já trago mais um exemplo, desculpa, a gente combinou, eu já trouxe mais um.
Mas a gente tem uma grande questão que Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus foram contemporâneas e Carolina Maria de Jesus ganhou notoriedade recentemente. Então, quais são os contratos que são assinados entre a branquitude, que a gente já fala um pouco depois, que reverberam até hoje as pessoas que sofrem as consequências são pessoas parecidas com a gente? Sim. Boa. Aliás, fica a dica de livro, né? Fica a dica de livro. Eu já lembro até de 2 já. Tem o Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, é incrível. E só contextualizando rapidamente, ela era uma catadora de papel de uma favela de São Paulo na década de 60, né? 50? 50. E ela pegava os pedaços de papel e escrevia no diário dela. E recentemente isso virou um livro, entendeu? Inclusive, se você quiser recomendar até pessoal esse livro... Então vamos embora. Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, né? A Carolina na década de 50, na década de 50, ela era uma catadora de papel de uma favela de São Paulo, né? Canindé? Enfim, numa favela de São Paulo, que ela não existe mais, né? Ela foi, enfim, terminada. E ela pegava os melhores papeizinhos que ela catava lá e ia escrevendo um diário com a realidade dela, que é muito, muito, muito pesada. E aí, recentemente, um jornalista, inclusive, fez uma curadoria desses textos e publicou um livro. O livro tem todos os erros gramaticais de uma mulher que não sabia escrever corretamente. Sim. Só que você ler aquele livro e perceber qual que era a realidade dela dói muito, né? Sim. E aí, em relação aos afetos, é um livro que eu e o Lucas, a gente discute muito. E eu e meu namorado Preto também discutimos muito. Que é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. Já tem uma paixão nesse livro. Sim. Então, a Bell Hooks fala sobre como que as pessoas negras foram ensinadas a amar e como a gente pode ressignificar esse amor. Então é muito potente, né? Isso já faz um gancho para 2, assim, que quantas Carolinas existem? Quantas Carolinas nós encontramos hoje? E isso me lembra o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti de 2019 ou 2020. E conta a história sobre afetos também de um filho que tem o pai assassinado, não vou dar spoiler, mas isso já está bem no comecinho. E são famílias pretas. E esse filho tenta descobrir a história do pai. E isso ele vai descobrindo os afetos do pai, porque ele e o pai não tinham uma relação afetiva muito bem construída e estruturada. Então ele vai se descobrindo e se reconhecendo enquanto uma pessoa negra. E aí isso traz um gancho também para Bell Hooks de olhares negros, raça e representação. De como a política do olhar é determinante para estarmos vivos ou para estarmos mortos. Como o nosso olhar ele é o primeiro contato. Né? E ele é determinante do tipo, eu te aceito ou eu te rejeito. Então tem essas nuances assim que a gente tem dentro da literatura, tem dentro da pesquisa, mas quando a gente cai no campo da prática, a gente parece que vai para um outro lugar, porque a gente passa a entender. Sim. E acho que isso dói, e dói mais porque a gente sabe o que é. A gente sabe o nome disso. Exatamente. É isso. Bom, tem uma pergunta aqui que ela é um pouco extensa. Vou ler para vocês. Qual é a importância da representatividade nas mídias e na cultura popular na desconstrução de estereótipos no combate ao racismo? Eu acho que o Lucas acabou de falar isso, que é quando a gente pega uma coisa que a gente vive isoladamente e percebe que outras pessoas estão vivendo também, né? E eu acho a representatividade muito importante. Ela, na minha opinião, não é a principal ferramenta para acabar com o racismo. Só que eu acho que é uma forma de falar assim, pô, tem outra pessoa sabendo que eu tô sentindo isso. Então eu vou ficar mais forte, porque se ela tá passando, eu consigo passar também, sabe? E é muito, muito interessante que como, principalmente atualmente, assim, se a gente fizer um recorte contemporâneo, alguns termos até foram esgotados, né? Tipo, representatividade, o que é, né? A gente começa a deturpar esses conceitos, assim. Mas eu fico pensando que essa virada de chave da mídia, quantos protagonistas negros nós temos, mas a que custo eles estão ali e por que estão ali? Porque a gente, se fizermos um recorte de Georges Lafon,
que é a Vera Verão da Praça é Nossa, da década de 90, que, nossa, criou todos os estereótipos de homofobia e racismo que a gente tem, e quais são as representações de pessoas LGBTs, pessoas negras que nós temos na mídia hoje, e quais são os papéis que elas ocupam dentro da sociedade. E aí eu começo a refletir, do tipo, caramba, existe sim uma representatividade que a gente não pode negar, mas será que esses estereótipos eles foram retirados? Será que Nossa, sim, será sim. que essa força desse olhar treinado que a gente falou anteriormente, será que ela foi retirada? Então, mas tá aí porque hoje em dia se fala muito sobre isso, então tem que ter, assim, não é que tem que ter, a gente não quer ocupar espaço nenhum, a gente só quer ter o nosso espaço assim como pessoas brancas têm e que são naturais. Sim. Exato. E ainda falando sobre essa questão de afeto, né, e de representatividade, eu vi uma análise essa semana sobre o novo filme da Pequena Sereia, o live action, né? Que a sereia é uma mulher preta. Uma mulher preta. Só que ela é uma mulher preta sendo violentada. Ó, vamos entrar na Problematização. conta de fadas, todas as problematizações que ele existe, mas é uma mulher preta sofrendo algumas violências de um príncipe branco, entendeu? Então imagina, olha a outra camada que a gente atinge nisso. Quando a Pequena Sereia era branca e o príncipe era branca, era uma relação. Tinha violência, era problemático, tudo bem. Mas agora é uma mulher preta sofrendo um preconceito de um homem branco, sabe? Então assim, não tô criticando o filme e tudo mais, mas a gente pode começar a utilizar esses exemplos da nossa realidade para ter um senso crítico, para pensar racismo de formas diferentes, né? Para trazer isso para nossa realidade. Exatamente. Total, e aí a gente começa a fazer o recorte que o racismo é a porta de entrada para outros preconceitos, que existem muitas coisas por trás. E o racismo é a porta de entrada, que a gente entra na interseccionalidade, que é aquele encontro de raça, gênero, classe, que a Angela Davis traz muito bem também. Mas, como nesses casos, o primeiro impacto vai sobre o corpo. Então, vamos destruir a pele para depois destruir quem se é. Então, o racismo ele é algo muito grave que acontece, mas que, infelizmente, ele não é a única violência que a gente sofre sobre o nosso corpo. Mas é a porta de entrada. Sim. E que a gente precisa trazer isso para também não desconsiderar que além de existem outras questões, né? Exatamente. Você comentou de ser a porta de entrada. Me veio uma pergunta na cabeça que é o seguinte: como que a gente pode identificar uma pequena faísca de racismo dentro de uma escola, por exemplo? Isso é muito variável quando a gente está dentro do espaço educacional. Coloquei até a cabeça. Assunto delicado, Assunto delicado, sim. Mas começa dentro dos materiais didáticos. Primeiro passo. É verdade, eu nem pensei nisso. Que quando a gente olha para o material didático, a gente tem o viés da questão da construção do nosso país. E quando a gente fala sobre escravidão, a gente lê pessoas negras como escravas, não pessoas escravizadas. Sim. E a gente tem o viés de Princesa Isabel, no dia 12 de maio, 13 de maio, nem guarda essa data, porque... Mas salvando os nossos ancestrais, assim, sendo que nós temos Zumbi dos Palmares, nós temos Dandara, Maria Firmina dos Reis, nós temos Luísa Maim, Luiz Gama, que foi uma grande personalidade, mas o que a gente vê na aula de história. E aí, dentro disso, é uma linha tênue de onde a gente compartilha e perpetua esse discurso que a gente tem nos materiais didáticos dentro de sala de aula e na escola. Então, além disso, dessas pequenas nuances, eu acho que tem também do tipo, me empresta o lápis cor de pele, que acho que é o mais determinante possível. E que eu cresci, eu tenho certeza que a Kim também, lendo aquele rosa claro como cor de pele e sempre pintando os nossos bonecos com o lápis cor de pele. E nós nunca fomos questionados pelos nossos professores, pelas nossas professoras, do porquê estávamos fazendo isso. Sim. Até pelos nossos colegas, até por nós mesmos, assim, caramba, mas por que não tem ninguém parecido comigo? Eu acho que isso é o racismo na mais sutil ferramenta entregue, porque isso
é uma forma invisível de determinar o nosso não espaço. Exato. A ausência desse espaço. Né? Então, e aí, complementando, eu acho que foi daquela palestra que a gente foi junto, de educação antirracista, acho que foi em julho, enfim. Os livros e tudo que está em volta. Por isso que eu estou falando que o racismo ele mora em todos os detalhes que a gente acaba nem percebendo. A gente aprendeu que a vida da população negra no Brasil começou na escravidão. Mas quando o Lucas falou que foram pessoas escravizadas, por que a gente não aplica nas escolas, nas aulas de história, por exemplo, a vida daquelas pessoas escravizadas antes de elas serem escravizadas? Quem elas eram? Os reis e rainhas. Exatamente. Onde elas moravam? Exato. Quais eram os seus hábitos, sabe? Então é muito interessante pensar. Hoje, eu, com meus 28 anos, eu não consigo imaginar como que era a vida. Sabe, assim, eu não consigo nem imaginar onde que eu pesquisaria informações sobre essa. Porque a nossa base de educação é a partir da escravidão só, né? E se a gente parar para pensar, se a gente colocar a questão do estudo de história, a gente pode cair num lugar também multidisciplinar, transdisciplinar, que a gente pode colocar história e ensino de literatura. Pessoas escravizadas vieram nos navios. E como a gente sabe sobre essa história? Porque a gente teve alguém que contou essa história, foi passando isso. A gente tem a literatura oral. Literatura oral, hoje, a gente consome demais, que é o rap. Sim, Rap é uma literatura oral urbana que traz pra gente esse caráter e esse resgate ancestral, e que a gente pode colocar isso dentro de sala de aula como uma oficina de literatura, de história, geografia espacial, geopolítica. Seria muito bom. E como a gente faz esse processo para entender que, caramba, é uma literatura oral, por quê? Porque nós não temos registros escritos sobre isso, mas que de alguma forma isso foi contado. E por quem foi contado? Por isso que a gente tem esse olhar viciado. Eu acho que a minha palavra da semana é olhar viciado, assim. Porque se a gente olhar pro rap, por exemplo, eu tô puxando a sardinha pro rap, mas existem tantas outras, que o rap tá dentro da minha pesquisa de mestrado, mas se a gente pensar na literatura marginal, é a literatura oral urbana, que a gente tem Capão Pecado, do Ferrez, Racionais e MCs, o álbum Sobrevivendo no Inferno, que se transformou em livro, e a gente tem uma literatura oral que foi transcrita. E quando a gente pensa nesse caráter, caramba, será que nós não temos essa possibilidade de recriar e recontar a nossa história? Existem caminhos, mas é um projeto tão bem arquitetado que isso não acontece. Sim. E como a gente precisa passar por cima disso, dessas questões, e construir o nosso passado, e conhecer o nosso passado para termos um presente pensando num novo futuro. E por isso a gente precisa estudar aquém dos espaços de educação formal. Porque senão a gente não conhece a nossa verdadeira história, a nossa identidade. Isso que você, retomando um pouco, né, nisso que você falou sobre o tal do lápis cor de pele, em certo momento da minha vida, eu aprendi que o termo criado mudo para a mesa de cabeceira era um termo polêmico, e desde então, todas as vezes que eu vou me referir a esse móvel, eu sempre faço essa preparação mental, né, essa associação, tanto que fazia tanto tempo que eu não chamava de criado mudo, que eu demorei para lembrar qual que era o outro nome, porque a partir do momento em que eu percebi que isso não era uma palavra legal de se usar, era uma palavra que que perpetuava o preconceito, eu comecei a chamar de mesa de cabeceira. E agora as pessoas viram pra mim e falam criado mudo, eu fico, o que é isso? Aí depois que eu lembro que é aquela mesinha que fica do lado. E também tem as questões de muitas palavras que são derivadas de, por exemplo, a palavra denegrir, que ela é uma palavra negativa e ela é associada a pessoas pretas, né? Então, em algum momento da minha vida eu aprendi isso, junto com a parte do lápis cor de pele, porque eu desenho desde que eu tenho, 4 anos de idade. Então, em um certo momento da minha vida, eu olhei assim pro lápis e falei, mas isso aqui é rosa. Não existe uma pessoa cor de rosa. E aí, logo depois, eu fiquei até muito feliz de ver as marcas começarem a lançar caixas chamadas tons de pele, que iam desde do rosa mais claro possível até um marrom muito escuro. Fazia aquele degradê, né? Inclusive eu tenho uma caixinha dessas da Faber-Castell em casa. Então, é muito... pra mim que tô de fora, ver essa evolução na forma como as marcas pensam já é uma coisa muito... eu me coloco no lugar das pessoas que provavelmente veem essa representatividade. É a mesma coisa de quando a gente vê vídeos, por exemplo, de crianças que estão vendo personagens negros
que não estão sendo representados de uma forma estereotipada, né? Por exemplo, tem o Usopp de One Piece, eu não sei se vocês conhecem, que, tipo, ele é um personagem negro, só que ele tem uma boca super desenhada, tipo, gigantesca, um nariz enorme, então, tipo, não é a melhor representatividade, né? Então a gente ver pessoas, principalmente crianças, né? Porque eu acho que, pelo menos eu lembro de quando eu era criança, eu não via muitos personagens pretos nos desenhos que eu assistia, né? Então é gratificante ver que as pessoas que estão, as crianças mais novinhas agora estão conseguindo encontrar representatividade boas, né? Sim. Não uma representatividade estereotipada que coloca vocês como, tipo, menores, ou então essa ideia super, tipo, tem que ser isso, isso e isso, e essas pessoas são desse jeito. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso. Eu lembrei agora de você falando sobre os personagens estereotipados, né? E de termos que a gente tá tão acostumado, eu lembrei do conceito de blackface, né? Nossa. Vocês sabem mais ou menos essa história? Sim. Eu não sei. Era tipo assim, bem antigamente, os palhaços, tipo, sei lá, tinha um circo, uma peça de teatro de comédia. Pegavam uma pessoa branca e pintavam ela de preto, com uma bocona, com um olhão. Que horror, gente. E esse era o personagem engraçado do conceito. Que associação. Então, e aí a gente vê isso se perpetuando até hoje, menos porque a gente está conseguindo construir certo entendimento. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Tipo, o Mussunda, não sei, Mussunda, que é um dos personagens de comédia da Globo, o Mussum, né? Isso. Que era o negão engraçado, que falava errado, sabe? Isso é muito problemático. Preto não é só esse engraçado, esse preguiçoso, esse estranhão aí para os outros rir, né? E aí hoje a gente consegue ver outros tipos de personagem ganhando camadas mais complexas que causam de fato representatividade. Eu lembrei agora de você falando do One Piece, do Homem-Aranha do Aranhaverso, que é o Miles Morales, né? Miles Morales. Isso. O cara é preto. Sim. Com sobrenome latino. E é um super-homem. E ele é um dos melhores homens. E ele é um dos melhores. Tipo assim, a profundidade que eu vejo no Miles é, tipo, a construção do personagem do Miles. Eu não sei se toda essa pegada do universo do Aranhaverso é tudo tão incrível. E eu vejo o Miles como complexo. e é muito complexo, né? E eu vejo o Miles como um dos melhores super-heróis que a gente tem hoje em dia. Eu também acho. Nunca assisti, mas eu acho. Sabe o que é legal? O contexto dele, eu acredito que seja um estereótipo, mas é um estereótipo que causa representatividade, porque ele vem de uma família, de uma situação vulnerável, pelo que eu sei da história, correto? Então, assim, embora esteja replicando uma realidade de muitas pessoas negras, e isso às vezes possa soar chato, do jeito que acontece no filme, faz com que pessoas pretas que são marginalizadas entendam que, se eles quiserem, eles conseguem ser um super-herói, entendeu? Sim. Então é muito legal isso. E como a gente consegue se virar e se tornar super-herói, né? Sim. Sem romantizar. Um dos que eu era apaixonada até hoje eu sou é o Super Choque. Incrível. Sabe? Meu sonho era me fantasiar de Super Choque em algum momento da minha vida, assim, falo. Caramba, ele tem superpoder. E o Blackão. Nossa, de dread. sim. E eu ficava assim, eu quero ser igual a ele, assim. E é isso, assim, a gente entregar... Eu acho que o principal, quando a gente fala do combate ao racismo, é entregarmos possibilidades. Isso. Eu acho que essa é a grande chave. Termos possibilidades. Possibilidades de escolher e até de não escolher. Tipo, não quero. Mas a gente precisa ter essa possibilidade, né? Esse poder de escolha de falar, não quero me sentir representado porque não me vejo, mas existem. Assim como pessoas brancas têm essa possibilidade, tal personagem, fulano não me representa. Enfim, a gente não tem essa possibilidade porque até quanto tempo nós não tínhamos pessoas parecidas com a gente nesses lugares, assim. E quando a gente pensa nos lugares que nós chegamos na nossa vida profissional, assim, acho que nós temos como inspiração, além da nossa família, eu tenho dos meus pais, e eu fico pensando, puxando na minha mente, assim, quem são as pessoas inspiradoras, assim, tipo, personalidades negras que chegaram nisso e a gente vê que tem tantas, mas onde estão, assim, sabe?
E a gente entra até naquela do Globo Repórter, assim, onde estão, como vivem, o que É. comem, vocês são Globo Repórter, assim, e que não é algo, tipo, caramba, não é uma vida, vivem, né? Por exemplo, é louco pensar que no começo da faculdade de jornalismo, sei lá, eu não nem lembro qual que era a minha referência. Era, sei lá, Patrícia Poeta. Sim. E só depois de eu me entender negra e de eu começar a me inteirar mais sobre a minha vivência enquanto uma mulher negra, que eu falei assim, poxa, tem agora a Maria. Uma mulher negra enorme no jornalismo, que revolucionou tudo no jornalismo. Então, assim, e acho que tem até uma reportagem de uma menininha preta que ela fez um telejornalzinho de brincadeira, porque ela via a Glória Maria na televisão e ela falou assim, eu posso ser também. Então, olha como isso é importante. E é o que eu falei, às vezes a gente cai nesse lugar de tipo assim, é uma pessoa negra no meio de todo um contexto branco, ou é o estereótipo. Mas a gente tem que pensar que isso é um passo que é muito necessário e que para alguém vai fazer sentido e que para alguém vai revolucionar, sabe? E que a gente precisa começar de algum lugar. Sim, exatamente. A gente precisa começar de algum lugar. E recriar a nossa história, assim. Tipo, retomar esse lugar de sucesso também é importante, assim. Eu acho que o afrofuturo vem para dizer muito isso pra gente, né? Que o afrofuturo é construir um futuro preto, assim. E aí a gente tem Pantera Negra. Pantera Negra, cara, incrível! Incrível! Afrofuturo, assim, que são pessoas pretas em lugares de sucesso e com grandes poderes e com grande poder aquisitivo, assim. Tipo, eu também posso ser, assim, é isso. E, cara, toda vez que eu vejo Pantera Negra eu fico arrepiado, assim, E ele também é um dos melhores super-heróis. Não tem como discutir. E a complexidade assim, dele, da mãe dele, assim, a construção da mãe dele, acho que no segundo filme, ela entrega muito isso pra gente, assim, do tipo, quantos sacrifícios, principalmente agora, fazendo um recorte, assim, de quantas mulheres negras têm que se esforçar o dobro, assim, e força redobrada para construírem futuros melhores para os filhos, geralmente mãe solo. E quando a gente olha para isso, a gente fala, caramba, né? Como educar crianças negras e meninos negros para que eles fujam daquele estereótipo, principalmente do bandido, que quando eu estava no começo da faculdade, meu sonho era ter uma pochete. Mas minha mãe falava, não, você está morando fora, você não vai ter uma pochete, porque se você tiver de moletom e tiver de pochete, isso pode trazer uma outra imagem, isso é perigoso. E eu demorei muito tempo para ir entendendo esse processo, assim. E, cara, é isso, assim. A gente tem que ter essa possibilidade de poder usar aquilo que a gente quer usar sem transmitir esses pensamentos, assim. E também aquela construção da imagem do homem preto violento e da mulher negra fácil. E a gente tem vários espaços, assim, né, dentro da literatura, que a gente tem. Até a própria Globeleza entrega muito pra gente desse estereótipo. A nega maluca, a tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A preta barraqueira. O homem preto violento, que das duas uma, né? Ou ele é um objeto sexual, ou ele vai te roubar. Das duas uma. Ele não é digno de afeto e a mulher preta é descartável. Sim. E isso leva em conta, a gente falando de cultura pop e tal, que além de a gente ter essa preocupação de conversar, de dialogar, de lutar pelo nosso espaço, é muito importante que a gente tenha esses momentos de viver com leveza também, né? Exato. Então, não o tempo todo ficar militando, não o tempo todo ficar lutando, mas a gente poder sentar na televisão e ver um filme que a gente se vê falando de uma coisa super aleatória que não tem tanto a ver com as nossas lutas, né? Aquela coisa água com açúcar, assim, de tipo, posso descansar e que também não somos Black Google. Sabe? Exato. Que tem muito esse estigma, né? Então, tipo, ai, Kimberly, me ensina, me ajuda. eu já falo, não. Google tá lá, tudo certinho. Procure o YouTube. E aí essa questão também de a gente poder se preocupar com a estética sem necessariamente ter medo de como as pessoas vão ler a gente, né? Então isso é uma coisa muito recente, inclusive. Eu acho que o Lucas vai compartilhar disso também. A questão de, tipo, antigamente, não tão antigamente,
todo homem preto tem o cabelo careca curtinho. Nossa, Porque ter cabelo black é sujeira. Como você lava isso? Então, Deus me livre. Nossa, isso me lembrou de um episódio da Barbie in the Dream House, que a Barbie e a Raquel estão nadando, e aí ela estão no mar, assim, aí a Barbie sai do mar, faz assim, o cabelo dela tá lindo, liso. A Raquel sai, ela faz assim, o cabelo dela é um black. Fica um cabelo black, tipo, na ideia de que ela estava com uma progressiva, só que começa a sair peixe do cabelo dela, aquele monte de sujeira, e eu olhei pra aquilo e falei, gente, difícil. E aí entra essa questão, por exemplo, da mulher, quando ela usa as tranças, por exemplo, o dread, né? Sim. Nossa, cara, eu anoto, eu faço aqueles risquinhos assim pra contar quantas vezes alguém me pergunta, quando eu boto trança, quantas vezes alguém vai me perguntar como que eu lavo. Nossa, sim. É impossível, sabe? E, tipo, não só quando eu lavo, mas tipo, nossa, eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu falo, nossa, problema seu. Deve feder. Então, é muito engraçado isso. Eu acho que agora as coisas estão tendendo a melhorar. Porque a gente tá, pelo menos, tendo mais possibilidade de se expressar e de até responder com um pouco menos de falta de respeito às pessoas que têm. Porque a gente precisa disso também. Não dá pra ficar quietinho ouvindo deseducação o tempo todo, né? Mas... Desculpa. Não, pode falar. E muitas vezes não somos lidos como violentos, mas nós só entregamos aquilo que nos entregam todos os dias. Né? Aquela questão da reação do oprimido e a ação do opressor, sabe? Sim. 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então é isso. Vocês sofrem muito hoje em dia? Não sei se é uma pergunta um pouco invasiva para vocês. Se vocês querem responder, tudo bem. Eu acredito que o racismo que eu sofro, ele é muito velado. Pelo lugar que eu ocupo, pela minha pele não ser tão retinta. Sim. Por eu ter tido alguns tipos de privilégio. Enfim, quando eu era pequena, o racismo era violentíssimo na escola, por exemplo. Tanto que, sei lá, eu acho que os principais traumas que eu tenho na minha vida até hoje estão correlatados com tudo aquilo que eu passei. Mas hoje é muito velado. Essa questão de tipo, nossa, como que você lava esse cabelo? Nossa, seu cabelo armado, assim, como que é? Então, assim, se eu não fosse tão consciente da minha existência, eu não ia achar que isso era racismo. Mas eu sei que entendeu? Então, eu sei que isso me afeta. E no seu caso? Nossa. É exatamente isso, assim, que eu acho que ele tá mais institucionalizado. Assim, nem é estrutural, é institucionalizado, assim. E ele é muito sutil porque ele se apresenta muito de quando a gente começa a se questionar e fazer o exercício do pescoço. Fala, mas eu não tenho pessoas parecidas comigo aqui, o que tá acontecendo? Mas é sutil do tipo, além de pegar o café, que isso já aconteceu, assim, mas do tipo, nossa, você é pesquisador? Nossa, caramba! Que interessante, né? E a pessoa fica tipo, nossa, mas você deve ter passado por tanta coisa. E eu fico... É sempre um lugar de luta, né? E a gente cansa de lutar, e às vezes a gente nem precisa lutar tanto desse jeito pra estar ali, assim, e como isso é cansativo. Eu acho que a grande questão é que mudam-se as formas, mas eu acho que a violência permanece. Elas só estão diferentes. Assim. E aí tem essa questão também. Desculpa, eu te cortei. Não pode terminar de falar. Não, pode. Desculpa. Por exemplo, enquanto jornalista, eu ser descredibilizada às vezes. Então, as pessoas não me acharem capaz o suficiente de fazer um trabalho. Isso acontece. De novo, não é nas minúcias, nas entrelinhas. Nossa, você é muito nova pra estar fazendo isso. Sim. E não é porque eu sou nova, é porque eu sou negra, entendeu? Dá pra perceber isso. Outra questão também que é nos afetos. Então, de até pouco tempo atrás, eu não ser bonita o suficiente ou atraente o suficiente para ficar com certas pessoas, entendeu? Ou as pessoas quererem ficar comigo porque mulher negra é fogosa, entendeu?
E isso, principalmente nos aplicativos de relacionamento, é muito escancarado. Nesse caso é muito escancarado. Não tem esse filtro de, tipo, eu acho que isso foi racismo. É na cara mesmo. Tipo, você deve ser um fogo, né? Nossa. Ou uma que, assim, nossa, eu acho que já passou por isso também. De, tipo, você tá ficando com uma pessoa faz um tempo já, né? Certo. Sabe? Já tá um... E você sai na rua com essa pessoa, mas essa pessoa não segura na sua mão. Ou ela não te leva num lugar público. Isso é muito pesado, isso acontece bastante. Só depois das 10 da noite. Isso. E num lugar sem gente. Então, acontece. Eu acho que, para além disso, assim, o que a gente recebe em rede social, assim, tipo, nossa, que isso é grande, né? E, nossa, quantas vezes, assim, você fica tipo, cara, que preguiça, assim, às vezes a gente só quer, eu tô pensando na palavra, assim, mas ser fofo, sabe? Sim, sim. Aquela coisa e porque a gente merece também aquele afeto de filme Sessão da Tarde, Isso. sabe? Ser fofinho, carinho, Exato, colo, dentro. exato. Nós não somos objetos e máquinas do tipo assim, você usa e você descarta. Assim, não, existem muitas camadas, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu converso muito com a Kimberly, eu aprendi muito, vendo algumas relações, assim, do tipo, existem muitas camadas, né? E como a gente consegue entender essas camadas, e a gente precisa estar com uma pessoa que talvez ela não vai entender porque ela não tenha passado, mas que ela nos acolhe nos nossos momentos de vulnerabilidade. Com certeza. Porque dentro disso... que a gente estava conversando, da escutativa, né? Exatamente. Não, mas é totalmente isso, assim, do tipo, nós também temos direitos a afetos para que as pessoas nos vejam na nossa totalidade, assim, né? E na nossa complexidade, assim como nós buscamos entender as pessoas e olhar para as pessoas. Assim. Eu acho que isso tem sido muito determinante, assim, a minha escolha de afetos ela é muito determinante, assim, do tipo, eu não quero só... Isso não é só questão romântica, afetiva, mas questões de amizades, assim. Eu não quero ser só aquela amizade de rolê, não. Existem tantas camadas que a gente pode se encontrar e que talvez vocês não tenham vivido, mas a gente pode se conectar de outras formas que você entenda que esse momento é um momento difícil, sabe? Então, acho que isso contribui muito, que vem para um lugar de encontrar profissionais de saúde mental que entendam esse lugar. Por isso a importância de profissionais negros para o nosso processo de construção e de entendimento é assim, gigante, né? É verdade, tem essa camada, né? São camadas e camadas e camadas. Sim, sempre mais profundo. A gente vai abrindo e a gente, ao invés de encontrar a cicatriz, a gente vai abrindo mais camadas. É isso. Bom, para a gente encerrar, eu acho que uma pergunta que seria muito boa para a gente encerrar esse tema é como, na visão de vocês, a gente pode promover esse combate a esse racismo, a todas essas situações que no dia a dia, às vezes, para pessoas que não estão na pele de vocês, não entendem a luta de vocês, acham que é uma coisa tão boba e para vocês é tão significativo, é tão... dói tanto, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho o que, na visão de vocês, a gente pode fazer para combater o racismo? Bom, brainstorm. É uma estourar de ideia, assim. Me lembrou o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, assim, que fala muito disso. Sério? Né? Desses encontros, assim, e do que é possível fazer sendo quem a gente é em diversos lugares, mas acho que eu vou deixar você e depois eu chego. Tá bom. Sua responsabilidade. Eu vejo duas ferramentas muito importantes, assim. Como eu falei, o racismo, ele tá em tantos lugares, ou em todos os lugares, que é muito difícil a gente conseguir combater ele em tudo isso. Duas formas que eu enxergo é a gente se informar, a gente entender, a gente ouvir pessoas negras falando, não só tipo assim, a Bell Hooks, a Carolina Maria de Jesus ou o Lázaro Ramos. O nosso amigo, a pessoa que trabalha com a gente. Sim, enfim, que estuda, enfim. Esse lugar de você entender a vivência das pessoas negras através das pessoas negras.
Mas isso não significa que essas pessoas negras elas vão ser a fonte infinita de informações suas. Então é muito importante que você se intere pesquisando mesmo, procurando conteúdos, insights focados em informações sobre pessoas negras, a literatura, a universidade, né, que está se estruturando nesse sentido. E a segunda forma é assim, olhando para o racismo, enfrentando ele de fato. Então, assim, você viu uma situação de racismo na rua, você vai partir para cima, você vai denunciar, você vai fazer o escambau, você vai apoiar aquela pessoa que sofreu racismo. A impressão que eu tenho é que muitas coisas elas continuam embaixo dos panos porque a gente tem medo de enfrentar elas de cara. Então, eu acho muito importante a gente apontar na cara de uma pessoa, ou sei lá, de um amigo e falar assim, isso foi muito racista, tá? Ou utilizar as ferramentas que a gente tem em relação aos direitos e falar assim, isso foi injúria racial, isso aqui foi racismo, sabe? Então, utilizar as ferramentas que a gente tem para escancarar tudo o que está acontecendo. Infelizmente, a gente não vai conseguir um enfrentamento efetivo fingindo que as coisas não existem como foi feito até agora, entendeu? Exato, e entra muito naquele ponto, a Linda Quebrada fala muito disso, assim, entregar o desconforto a quem pertence. Sim. Nós não somos os culpados e nós temos o direito de talvez não desculpar, porque isso não tem desculpa, assim, né? O racismo não tem desculpa, mas a gente tem o direito de entregar o desconforto a quem pertence. Então, tipo, nossa, fui racista, me perdoa, me desculpa. Não, cara, o desconforto é seu, você que lide com isso, assim. Porque isso coloca em cima dos nossos corpos uma responsabilidade que não é nossa de novo, assim. E aí, se nós não queremos lidar com essa situação da forma amena e apaziguada que esperam, nós somos os culpados novamente. Assim. Então, acho que esse é um ponto, assim, de entender e respeitar esse espaço. O segundo é assumam suas pessoas pretas. Assim. Assumam suas amizades, assumam seus amores. Eu acho que isso já é uma grande fonte, assim, de enfrentar o racismo. Assim. Inspiração. Exato. Porque eu acho que isso é determinante, assim, porque isso entrega pra gente também outros lugares do tipo, somos dignos de afeto e pessoas bancam isso, sabe? Nós somos bancados do tipo, caramba, como é grande, assim. E acho que tem um terceiro ponto, assim, cara, pensa bem antes de falar, sabe? Era só ter perguntado, mas você tem um filtro, você tem um telefone aqui, pesquisa. Acho que esse eu até falo de uma forma até mais... Porque a gente consegue evitar tantas situações se a gente refletir e pensar antes de falar, assim, que isso é um ponto que, caramba, a gente poderia ter evitado tantas coisas e tantas dores só do não dito, né? A gente fala... Nossa, a gente fala, mas o silêncio também pode ajudar, pode ser uma grande ferramenta de combate ao racismo, em casos de que talvez surja um absurdo, né, de fala e tipo, vou silenciar porque talvez isso soe desconfortável. Mas a gente precisa gritar quando a gente enxergar uma situação, quando a gente se sentir desconfortável. Mas se você pensou e fala, talvez isso vai incomodar, guarda. Guarda. Só dessa fala já ficou... Sabe? Porque muitas vezes a gente tem que lidar com tantas dores que são evitáveis, né? Exato. E eu tava pensando aqui no outro ponto, que é a gente aceitar que a gente é racista. Nossa, será que eu sou racista? Só de ter perguntado, já entrega algumas coisas, né? Porque é o que eu falei, o racismo está em todos os lugares, inclusive na gente. Então, sabe aquele rolê de tipo, eu vou aceitar, vou tirar esse peso e essa culpa de mim? Eu acho que é uma porta de entrada muito legal pra gente conseguir enxergar a realidade e buscar soluções a partir disso, né? E se constrói outras coisas, e se elabora outras coisas de outros lugares, porque senão a gente fica batendo na mesma tecla. Sim, nossa, a gente nunca... Furar a bolha, assim. Nossa, a gente tá numa sociedade que é racista. Se a gente tá numa sociedade racista, eu sou uma pessoa racista, sabe? E acabou. Então, acho que furando essa bolha, a gente consegue navegar por outros espaços. Assim. Acho que isso é determinante pra gente também. Sobre isso. Bom,
Kim, Lucas, muito obrigada pelo papo. Muito obrigado. É um assunto que é muito importante. A gente normalmente fala sobre assuntos bem importantes, mas esse é um assunto um pouco mais delicado, né? Porque acaba cometendo muito mais pessoas do que os outros que a gente já falou aqui. Sim. Então, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelo papo. Eu acredito que foi muito gratificante e muito rico de informações, né? Tanto pra gente quanto para quem está assistindo. Então, muito obrigada de novo. A gente também agradece a você que assistiu o episódio até aqui. Vale lembrar que se você quiser acompanhar o Unicast um pouquinho mais de perto, você pode seguir o Instagram do Unifafib, que é @Unifafib. E se você quiser ouvir a gente enquanto faz alguma coisa, lava uma louça, qualquer coisinha assim que você não pode assistir, a gente tá no Spotify. E a gente espera vocês no próximo e o último episódio da primeira temporada do Unicast. Tchau!